Bom dia, queridos. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo à Igreja Batista Alicerce. Nosso desejo é que esta manhã seja uma manhã especial e querida no seu coração, que ao sair daqui você saia com algo novo, com encorajamento, com coração aquecido com a presença de Deus e o amor que nós queremos expressar e ministrar a você toda vez que nós nos encontramos aqui aos domingos. Para alguns, até para alguns ainda membros da igreja, esse tempo entre os dízimos e a palavra, ele é um pouco diferente e alguns diriam até meio estranho, né? A gente está acostumado assim ao palco estar sempre tomado com alguém falando, orientando, dizendo o que a gente fazer e tal, mas eu tenho entendido que algumas práticas são importantes para a gente viver em comunidade, e esse momento entre a entrega do dízimo e a palavra é um momento para nós praticarmos algo em comunidade que normalmente a gente só pratica sozinhos, que é esse momento silencioso. A gente ainda está mantendo até música e tal, para vocês não estranharem tanto, mas é um momento para a gente exercitar nosso coração a prestar atenção. A nossa vida hoje é muito cheia de estímulos variados e é difícil para a gente prestar atenção. Parece até que o TDAH virou uma pandemia, semelhante à da Covid. Assim, todo mundo, em alguma medida, tem déficit de atenção. E eu acho que um exercício bom para a igreja ajudar a gente é o exercício da atenção. Então, entre o momento de dízimo e a palavra, a gente sempre vai dar 2 minutos, não para você ficar se sentindo desconfortável, estranho, ficar se perguntando o que está acontecendo, o pastor esqueceu de subir, o pastor está passando mal, foi no banheiro. Não, nada disso. É um tempo para você respirar e voltar sua atenção para o que estamos vivendo aqui. Nós vamos ouvir a palavra, e a palavra de Deus é digna de toda a sua atenção, não é mesmo? Amém? Então é um tempo para você respirar, não conversar, não abrir Instagram, não dar uma olhada se alguém mandou mensagem no WhatsApp, nada disso. É só para você fechar os olhos, ou de olhos abertos mesmo, você pensar: agora eu vou abrir a Bíblia e eu vou meditar na palavra. E esse momento é importante. É o momento mais importante desse dia. É o momento que eu vou ouvir o Senhor falar comigo. Então, Espírito Santo, trabalha dentro de mim para que toda a minha atenção esteja voltada para o Senhor. É por isso que a gente tem feito esse momento sem ninguém aqui na frente, só música, para você poder ter esse exercício de dizer: Espírito Santo, eu quero voltar toda a minha atenção agora para a Tua palavra. Então eu vou te dar mais 30 segundos para você fazer isso. Fechar seus olhos e falar com o Espírito Santo: Senhor, eu quero voltar agora toda a minha atenção para a Tua palavra. Faça isso. Senhor, que nessa manhã haja um encontro transformador do nosso coração com a Tua palavra viva e eficaz. É o desejo que nós apresentamos diante do Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Se você puder fazer esse exercício, fique de pé onde você está para que nós leiamos juntos a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler todos juntos 3 versos da palavra de Deus que estão em lugares diferentes da Bíblia. Então, não vou pedir para você abrir a Bíblia, porque a Bíblia você vai ter que ficar folheando. Então você vai acompanhar na tela e nós vamos ler juntos através da tela. Pode ser assim? Vamos lá? Eu vou ficar de lado aqui para não ficar na frente das pessoas. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, Gálatas capítulo 4, verso 19 e 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Então, vamos ler juntos esses 3 versos. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Amém. Podem se sentar. Hoje eu quero conversar com vocês e aos visitantes que estão aqui pela primeira vez. É uma oportunidade rica para você, porque você vai ouvir um pouco sobre quem é a Igreja Batista Alicerce e qual é a nossa vocação e como nós estamos trabalhando para que essa vocação seja cumprida. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu senti a necessidade nesse processo em que nós estamos desde o ano passado, de plantação da igreja, eu senti a necessidade de aproveitar que nós não estamos em uma série de mensagens, e aí trazer uma mensagem aí sozinha, filha única, para a gente conversar um pouco sobre os nossos porquês. Mais precisamente, eu vou abordar um pouco de por que a gente faz do jeito que a gente faz. Esses 3 textos que nós acabamos de ler, 2 deles escritos pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, Gálatas capítulo 4, verso 19, e o terceiro texto escrito pelo apóstolo Pedro, 2 Pedro 3, 18. Esses 3 versos têm algo em comum, estão em cartas diferentes, são escritos por 2 apóstolos diferentes, para pessoas, igrejas diferentes, mas elas têm algo em comum: a intenção desses 2 apóstolos. O que esses 2 apóstolos queriam dentro do texto em que esses versos estão inseridos. Depois você pode em casa abrir a Bíblia e ler o capítulo 3 de 1 Coríntios, ler o capítulo 4 de Gálatas e ler também o capítulo 3 de 2 Pedro, para você entender um pouco mais do contexto. Mas eu vou esboçar para você aqui rapidamente que o que eles queriam era que as igrejas entendessem o compromisso que aquelas comunidades faziam. Que compromisso é esse com o qual vocês, comunidade, aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, o apóstolo também escrevendo aos crentes da Galácia, e o apóstolo Pedro escrevendo de uma maneira mais geral aos crentes de vários pontos ali da região da Ásia. Esses 2 apóstolos, pastores, escreveram com a intenção de dizer a essas comunidades: que compromisso é esse que vocês fizeram quando tornaram-se discípulos de Jesus, à semelhança de nós que também somos discípulos de Jesus?
Que compromisso é esse para o qual vocês, como discípulos de Jesus, agora passam a convidar outras pessoas a também tornarem-se discípulos de Jesus? O que é esse compromisso? Uma mudança significativa precisa acontecer na vida de vocês, uma mudança consistente precisa acontecer no jeito de vocês viverem, uma mudança contínua precisa acontecer a cada descoberta e a cada entendimento que vocês vão tendo a respeito de quem é Jesus, do que Ele ensinou e do que significa ser seu aprendiz, seu discípulo. Vocês precisam começar em um ponto, no ponto em que entenderam o sacrifício de Jesus, mas vocês também precisam continuar a partir desse ponto, entendendo quais são os desafios de tornarem-se aprendizes de Jesus, e todos os desafios que envolvem ser um aprendiz de Jesus, todos eles se resumem em um entendimento: parecer-se com Ele, tornar-se semelhante a Ele. No quê? No quê? Em tudo. Em tudo. De maneira crescente e contínua. Então, no primeiro texto, Coríntios 3:11, traduzindo nas minhas palavras para compartilhar com vocês, eu diria que o apóstolo Paulo está dizendo isso daqui, ó: Não, esse é o texto. Vai aparecer: tenham Cristo como o único alicerce sobre o qual edificarão suas vidas. Olhem para Jesus como o fundamento da vida de vocês, onde vocês estão firmando os pés de vocês. Avaliem se é em Cristo e em seus ensinamentos, ou se tem sido em outro alicerce. E se tem sido em outro alicerce, mudem. Transformem Cristo no único alicerce que firma a vida de vocês. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, eu diria que ele está dizendo isso daqui, ó: vivam de tal forma a permitirem que a vida de Jesus cresça na vida de vocês. Formar Cristo em nós é deixar que a presença de Jesus vá tomando os espaços que ainda são ocupados por outras presenças, e muitas vezes são ocupados pelo nosso próprio ego, pelos nossos desejos, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições. E eu chamaria isso de processo de santificação. O que é o processo de tornar-se alguém que se santifica? É o processo de tornar-se alguém cada dia mais parecido com Jesus. E para a gente se parecer com alguém, a gente precisa conhecer bem essa pessoa, sim ou não? O último verso eu traduziria assim: busquem a maturidade no conhecimento de Jesus para terem uma vida que permanece. O nome da mensagem de hoje é: isso não é um slogan. Isso não é um slogan. Sobre o que eu estou falando? E essa é uma brincadeira que eu faço com o pessoal da equipe ministerial aqui da igreja, sobre a frase "a igreja da sua vida", que a gente tem aí nos banners, e às vezes aparece assim no telão, "a igreja da sua vida". E a minha briga com eles é que eles falam assim: Felipe, é um slogan. Eu falo: não é um slogan. Pode ser, para você, pode ser mais do que um slogan, mas não deixa de ser um slogan. Mas para mim, eu quis frisar mesmo: não é um slogan. A igreja da sua vida não é uma frase que veio ao meu coração
como se eu estivesse pensando assim, cara, que frase seria boa para a galera ficar repetindo e não esquecer, para dar aquela reforçada na igreja, o pessoal pensar assim, caramba, essa igreja é fera, olha só, a igreja da sua vida. Eu não pensei assim. Essa frase não surgiu no meu coração com essa intenção. Por isso eu insisto que a igreja da sua vida não é um slogan. Nosso desejo é de fato ser a igreja da nossa vida, ou da vida daqueles que chegam, então se referindo talvez aos visitantes que hoje estejam aqui. Nosso empenho é ser sim a igreja da sua vida. A igreja da sua vida não é um slogan, a igreja da sua vida é uma resposta, é uma luta, é um compromisso que eu, pastor Felipe, estou convidando cada pessoa que deseja ser parte dessa igreja a abraçar e se empenhar a transformar esta frase em verdade, em algo vivido por nós, intensa, profunda e continuamente. E por que essa frase é uma resposta? Eu escrevi aqui a minha tese. Ela é uma resposta, ouça com atenção isso. Ela é uma resposta a um evangelicalismo que hoje é focado nas massas. Um evangelicalismo formado de igrejas onde o que importa é o crescimento exponencial, é a explosão demográfica, é a multidão. Um evangelicalismo que é mais sobre novas estratégias corporativas para o sucesso do que sobre aprender aos pés do Mestre Jesus o que é a vida abundante que Ele promete. Um evangelicalismo que foca mais nos projetos ambiciosos de poucos, em detrimento da saúde emocional de todos. O que nós mais vemos hoje são igrejas que não se importam com quem sai, porque elas sabem que para tantos que saem, tem tantos que entram. E as nossas igrejas hoje são shopping centers da fé, onde as pessoas vêm, se entusiasmam e se apaixonam pelo que veem no primeiro momento, mas quando elas começam a ir toda semana, elas descobrem que acho que não, acho que eu vou procurar outro lugar. E aí vão procurar outro lugar, e assim elas vão indo de igreja em igreja. No outro lado, as pessoas se encantam, se envolvem, mergulham e descobrem que por trás das vitrines belas da igreja existe uns corredores internos onde as pessoas se ferem, se machucam, se ofendem, mentem, usurpam. E quando elas descobrem isso, elas não só mudam de uma igreja que elas enjoaram para uma nova igreja, elas às vezes desacreditam da igreja. A igreja da sua vida não é um slogan, é uma resposta a isso. E eu não estou dizendo que a Batista Alicerce vai ser a melhor dentre todas as igrejas, porque eu não estou num ranking, numa disputa, numa competição, nem numa corrida com nenhum outro ministério. Eu estou chamando essa igreja para olhar para as Escrituras, para se ajoelhar na presença do Espírito Santo com uma pergunta: qual chamado o Senhor tem para nós? Nós queremos cumprir a nossa vocação. E eu creio, de todo o coração eu creio, que se a gente entende a nossa vocação e se a gente responde ao chamado de Deus para a nossa vida, nós estamos caminhando para sermos uma igreja da nossa vida.
onde não vai fazer sentido sair, como não faz sentido você simplesmente abandonar a sua família. A gente vai querer fazer parte disso porque nós estamos construindo isso. A afirmação igreja da sua vida também é uma luta. Que luta é essa? É uma luta a favor da igreja como comunidade espiritual, em que todos aprendemos e aceitamos a importância e responsabilidade que temos uns para com os outros. Você não é um frequentador de um ponto de pregação, você é um discípulo de Jesus, chamado para ser membro desta comunidade, e aqui, discípulo e membro, você vai unir seus dons, seus talentos, sua força, sua disposição, com os dons, talentos, força e disposição das pessoas que estão ao seu lado, e nós juntos vamos virar as cadeiras uns para os outros, dizendo: há uma igreja para nós construirmos, e essa igreja vai ser a igreja da nossa vida, da vida dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, porque o que nós estamos fazendo aqui, nós acreditamos, nós amamos, foi Deus que nos deu e foi Ele que nos chamou para fazer o que nós estamos fazendo. É uma luta a favor de uma igreja em que essas cadeiras não estão sempre de frente para o palco, para o púlpito, mas as cadeiras se voltam umas para as outras, porque as pessoas que estão sentadas nelas são discípulos de um mestre que olha com compaixão e se dirige também como aquele que serve e não como aquele que é servido. É uma luta contra a igreja que se torna somente um lugar de consumo, para que as pessoas adquiram o que elas desejam, sem nem mesmo entender o que elas estão pedindo. É uma luta contra uma máquina que faz de pessoas engrenagens, em um processo que as faz perder a alma. Aqui não é lugar de perder a alma. Aqui é lugar de ver sua alma sendo tocada e redimida pelo Senhor dela. A igreja da sua vida também é um compromisso. É o compromisso de fazer da igreja uma comunidade de pessoas dispostas e resilientes na longa missão de mudar o mundo. A partir de onde? De cada coração. Sabe como é que a gente muda o mundo? Aqui, ó. Começa aqui. Trata-se da disposição de uma firme resiliência em fazer da igreja um lugar para se viver. A igreja é um lugar para nós vivermos em todos os sentidos, gente. Preste atenção nisso, ó. É para a igreja ser o lugar do jogo de futebol com os amigos, sim ou não? Hein, gente? Hein? Pessoal aí do futebol, cadê? A igreja é para ser o lugar do jogo de futebol com os amigos. A igreja é para ser o lugar do encontro com a mulher com quem eu vou casar, com o homem com quem eu vou casar. A igreja é o lugar onde eu aprendo a dar os primeiros passos da fé, e é também o lugar onde nós vemos nossos filhos sendo enviados para o campo missionário. Essa é a igreja da vida. A igreja da minha vida, eu me converti sentado num banco dela.
E anos depois eu me levantei nesse banco para assumir um ministério. É essa a igreja da nossa vida. A igreja da nossa vida é um lugar em que a vida acontece, desde a experiência de encontrar novos amigos, o que muitos aqui resistem, quando a gente diz assim, procura alguém para abraçar, para dar um bom dia, e tem gente que foge para o banheiro. Como a igreja vai ser a igreja da sua vida, se nem sequer dar um bom dia para uma pessoa que você não conhece, você não está disposto? Que discípulo de Jesus é esse? Que tem medo de abraçar, de olhar nos olhos, sorrir e chorar, o que seja. A igreja da nossa vida é a igreja onde a gente encontra novos amigos, e eles se tornam amigos de toda a vida. Isso é a igreja da sua vida. A igreja da sua vida não é um slogan. Entendem isso? Não pode ser um slogan. A gente precisa ver essa frase onde ela estiver escrita, e essa frase tem que ir direto no nosso coração, dizendo: é isso que eu quero viver, é com isso que eu quero me comprometer. Eu quero fazer uma igreja em que as pessoas que se chegam são abraçadas, são cuidadas, são curadas, elas crescem espiritualmente, elas se formam, porque a nossa missão é formar vidas. Qual é a nossa missão? Formar vidas em Jesus. Formar vidas em Jesus não é um slogan. Entendam isso. Eu não sou o CEO de uma empresa que pretende ser bem-sucedida. Eu sou um irmão numa comunidade de muitos irmãos. E Deus me chamou para nessa comunidade ter a honra de ensinar a palavra, de discipular os mais jovens, de orientar a comunidade, de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas eu não sou o dono. Não sou o detentor dos direitos, dos royalties, das ações. Isso não existe aqui, gente. Eu sou irmão de vocês. E muitas vezes eu que sou pastoreado por muitos de vocês. E a gente está aqui para formar vidas em Jesus. E eu estou com o meu coração aberto, querendo ser formado também naquilo que eu ainda preciso crescer, que eu preciso aprender, nas minhas falhas, fraquezas, nos pecados que ainda teimam em aparecer aqui e acolá na minha vida. A gente está aqui para formar vidas em Jesus, e a gente vai formar isso uns com os outros. E eu queria responder uma pergunta com vocês hoje de manhã, que é essa pergunta aqui, ó. Por que fazemos o que fazemos, como fazemos? Não são 3 perguntas, é uma pergunta só. Por que a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz? Tem muita gente hoje aqui na igreja que tem se perguntado isso. Tem gente que diz: nossa, essa igreja é burocrática, né? Para ser membro dessa igreja tem que passar por não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Para servir nessa igreja, depois do não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, tem que passar por mais um tempo de não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que.
Caramba, essa igreja é complicada, né? E aí nessa pergunta, por que fazemos o que fazemos, como fazemos, meu empenho nessa manhã não é responder todas as implicações dessa pergunta, mas é focar no como fazemos. Porque o que a gente faz? A gente faz o que aqui? Igreja. É isso que a gente está fazendo, uma igreja. Sim ou não? Igreja. E por que a gente faz a igreja? Porque Jesus nos chamou para formar vidas em Jesus. Esse é o nosso porquê. Por que a Igreja Batista Alicerce existe? Para formar vidas em Jesus. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente forma vidas em Jesus? A gente está começando. A gente tem 1 ano e menos de 1 mês de existência. A aplicação de novas estratégias, de novos dispositivos e elementos estruturantes da igreja começou em setembro do ano passado. A gente começou a falar sobre a coluna vertebral da igreja, que a gente chama de caminho alicerce. E essa coluna vertebral da igreja, chamada caminho alicerce, ela começa pelo bem-vindo. Então você que está nos visitando hoje, tem um espaço lá fora chamado Espaço Bem-vindo. Qual é o objetivo desse espaço? Que você se sinta bem-vindo. Óbvio, é isso. Simplesmente isso. E você se sinta bem-vindo. Mas para você se sentir bem-vindo, o que a gente acredita? A gente acredita que primeiro você precisa ser abraçado, você precisa receber um sorriso, uma balinha, um chocolate. E você também precisa conhecer a gente, e a gente te conhecer, saber que igreja é essa. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, qual é o próximo passo depois do bem-vindo? É o que a gente chama de jornada da vida. E aí é que começa não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Jornada da vida. A didática de Jesus para o quê? Essa vocês ainda não decoraram. Jornada da vida, a didática de Jesus para a pessoa se tornar membro da igreja. Primeiro, gente, a gente vive um movimento hoje evangélico no Brasil em que as igrejas nem membros querem ter. Sabe por quê? Porque membro atrapalha o plano do dono da igreja. Os pastores hoje agem como donos de uma igreja, CEOs de uma organização. E eles têm um pensamento, e aqui tem um pouco de crítica, mas não vou ser tão ácido assim, mas esses líderes, eles têm estratégias muito inteligentes, são muito competentes nas estratégias que traçam, só que essas estratégias, elas estão baseadas num sentido que eles guardam no coração e na mente de sucesso. Eles creem que se a igreja seguir o que eles estão orientando, essa igreja vai ter sucesso. E quando as pessoas começam a questionar, perguntar ou até se opor a esses pensamentos, um problema se instala. As pessoas estão fora o quê? Visão. É por isso que eu não uso visão aqui na igreja. Nós não temos uma visão. Isso pode te chocar. Meu Deus, a igreja sem visão. Para onde a gente está indo sem visão, né? A igreja não tem uma visão, a igreja tem uma vocação. Nós estamos caminhando para entender o chamado de Deus para nós. E a gente vai atender esse chamado de Deus para nós. O Jornada da Vida, ele é o primeiro contato
com uma igreja que entendeu que sua missão é formar vidas em Jesus. Para a gente formar nossa vida em Jesus, a gente precisa entender como Jesus formou os seus primeiros discípulos. Jornada da vida é para que você entenda isso. Entenda que Jesus teve uma didática. Que Jesus separou o processo de formação desses discípulos em experiências pontuais, em momentos significativos, em histórias que marcaram a vida desses homens e que estabeleceram pilares na vida deles para que eles continuassem. E a jornada da vida, para os ansiosos e apressados, que querem chegar na igreja e já sair servindo e fazendo tudo e liderando e já querem, e estão se perguntando: meu Deus, como é que eu faço parte dessa igreja? Jornada da vida é um processo desacelerado, porque nós estamos num tempo em que nós precisamos desacelerar um pouco. Sabe qual é a disciplina espiritual mais difícil de nós praticarmos hoje? Quantos acham que é jejum? Levanta a mão. Está todo mundo jejuando. Por isso que a igreja está, né? Ler a Bíblia todos os dias, mais difícil? Alguns acham que é mais difícil. Orar todos os dias, mais difícil? Sabe qual é a disciplina espiritual mais difícil hoje? Que alguns nem acham que é disciplina espiritual, acham que é pecado. Descanso. Descanso. A gente não consegue descansar nem meio dia, que dirá um dia. Deus descansou, ensinou o povo dele a descansar, mas a gente descansa? Poucos. E os que descansam, descansam pensando assim: ai meu Deus do céu, eu tinha que ter resolvido isso, eu tinha que ter feito aquilo. Gente, o boleto de amanhã. Gente, o menino, tem que levar o menino não sei aonde. Pai, me leva não sei aonde. Pai, hoje eu vou dormir na casa do fulano. Lá em casa é assim agora. Pai, vem 53 amigos dormir aqui em casa hoje, pode? Segunda-feira, que é o dia do descanso do Dad. São só 53, pai. Dá para dormir aqui na sala. Eles dormem igual um envelope. Eles dormem tudo de lado, assim, um encaixado no outro, assim, ó, parecendo um fichário, para caber. Mas é isso. No Jornada da Vida, a gente tenta desacelerar esse processo de ressignificar o que é pertencer a uma igreja. Porque muitos entram aqui e falam assim: eu quero pertencer, eu quero me sentir parte. Mas sabe por que você muitas vezes não se sente parte? Não é porque a gente não quer que você faça parte. É porque hoje a gente só se sente parte quando a gente é uma engrenagem numa máquina de fazer alguma coisa. Só que a gente precisa ressignificar isso e descobrir que há algo mais sublime no significado de ser parte do que trabalhar. É quando a gente se abraça, é quando a gente conhece o nome um do outro, é quando a gente se une numa mesma missão, é quando a gente desfruta de tempo junto, é quando a gente tem a coragem de aquele que a gente abraçou de manhã, a gente encontrar depois do culto, conversar mais um pouco, perguntar: domingo, você almoça onde? Pô, eu almoço sempre no shopping. Qual shopping? Aqui, esse mais perto, Parque Shopping. Pô, então vamos almoçar junto hoje que eu almoço lá também.
E aí as pessoas vão começar a se sentir o quê? Parte. Não porque elas trabalham, não porque elas estão servindo a uma visão, mas porque elas se interessam umas pelas outras. Isso é ser parte de verdade. Muitos de nós saímos da igreja de onde estávamos feridos, maltratados, nos sentimos usados, enquanto estávamos fazendo tudo o que nos pediam, éramos importantes, mas quando por alguma razão não pudemos mais fazer, ou simplesmente começamos a pensar melhor sobre o que a gente estava fazendo, e perceber que tem alguma coisa errada, a gente se tornou o quê? Descartável. Sabe por quê? Porque na verdade a gente não pertencia. Entende? Jesus fala sobre a diferença entre o escravo e o filho. O escravo sabe, o escravo não sabe, mas o filho sabe. E a gente, de repente, depois de anos, a gente descobre que a gente nunca foi filho, que a gente nunca fez parte de fato de uma família, que a gente era só uma engrenagem numa máquina. E quando nós, como engrenagem, quebramos um dente, ou simplesmente não estávamos mais no encaixe do todo, a gente foi retirado e aí? O que a gente é? Parte? Não é parte. Porque ninguém está interessado na gente, estão interessados no que a gente faz, no nosso talento, na nossa capacidade, estão interessados em quanto a gente concorda, enquanto a gente não fica doente, enquanto a gente não comete um pecado incômodo, e aí a gente é descartado. Isso não é ser parte. E é interessante que as pessoas vêm feridas dessas experiências, e elas chegam aqui na Batista Alicerce e elas ficam agoniadas. Meu Deus, eu vou ter que passar por um negócio de 4 semanas. E olha, é mês sim, mês não. Ou seja, a pessoa que chegou agora em julho, ela vai ficar o mês de julho inteira sem fazer nada. E aí depois vai chegar agosto, vai entrar no processo de 4 semanas, para depois poder fazer alguma coisa. O olhinho direito dela está tremendo assim, involuntariamente, de estresse, só de imaginar isso. E a pessoa fica frustrada com isso. Mas a pergunta que eu faço é: cara, você está vindo de um lugar que botou você para liderar na segunda semana que você estava na igreja. E você saiu desse lugar arrasado, ferido, machucado. Aí você chega numa nova igreja, Igreja Batista Alicerce. Fala, aqui eu serei feliz. E aí você tem a expectativa de aqui não ser ferido. Mas ao mesmo tempo que você tem a expectativa de não ser ferido, você tem a expectativa de ser tratado do mesmo jeito que você foi tratado onde você foi ferido. Não faz sentido, gente. As mesmas estratégias vão te levar aos mesmos resultados. Então eu encarei mesmo a missão de ir contra essa cultura que machuca, que fere, que esquece que pessoas são o maior tesouro da igreja, que pessoas são mais importantes do que as tarefas. O meu sonho é que um dia, pela manhã, os voluntários do acolhimento se reúnam ali para orar e servir num domingo cheio de atividades, e na hora que eles se reunirem ali para servir, a líder perceba que um voluntário está com um semblante abatido, e ela faz uma pergunta: o que está acontecendo?
E esse voluntário, sem medo, diz: eu estou passando por um momento difícil na minha vida, por isso, por isso, por isso. Esquece a organização do dia. A gente já sabe o que tem que fazer. Agora a gente vai gastar orando por ele. A gente vai abraçar. A gente hoje, ninguém vai almoçar em casa. Ninguém vai almoçar onde programou. A gente vai almoçar com ele. A gente vai sair hoje para almoçar com ele. E a gente vai fazer o domingo dele um domingo de encorajamento, de alegria, para que ele saiba que ele não caminha sozinho. É essa igreja que eu sonho, e eu sei que é uma igreja que você também sonha. Então para de brigar com um processo lento e cuidadoso com a sua vida e começa a olhar para isso como uma preciosidade. Eu estou vindo para uma igreja que quer antes me alimentar, me nutrir, antes de me usar. Eu estou numa igreja que quer saber quem eu sou, quer que eu faça parte de uma família, antes de fazer parte de um movimento cheio de missão e alvo e meta e essa roda viva. Jornada da vida torna as coisas mais lentas? Torna, mas isso é bom, gente, isso é bom. Você entrou numa igreja que o pastor não está querendo te usar. Você entrou numa igreja que a comunidade quer que você entre na missão de maneira consciente, madura, tranquila, como mais um irmão numa família de muitos irmãos. Já desde a Jornada da Vida, nossos estudos terminam com pequenos grupos. O próximo estágio Jornada da Vida, que ainda não instalamos, porque a gente está em implantação da igreja, mas se Deus quiser em outubro a gente instala, é o Estação, que é a aplicação do Jornada da Vida no contexto local da Igreja Batista Alicerce. É no Estação que a gente começa a formação dessa comunidade de relacionamentos significativos, que a gente chama de GA. É no Estação que se consolida o ser parte da igreja antes de servir a igreja. Então sim, quando a Estação for instalado, você que está achando Jornada da Vida muita coisa, quando a Estação for instalado, você vai se tornar membro depois da Jornada da Vida, mas você só vai se tornar voluntário depois do Estação. 3 meses, na melhor das hipóteses, 3 meses para isso acontecer. Ah, pastor, você não quer que as pessoas sirvam? Não é isso. Eu quero que vocês entendam que servir é parte da vida de um discípulo. No Jornada da Vida a gente aprende 4 estações: conhecer, render, compartilhar e manifestar. Manifestar é continuar o ministério de Jesus. É importante, sim ou não? Extremamente importante. Jesus chama seus discípulos para continuarem. Vão por todo o mundo, ensinem, batizem, façam discípulos. Mas é uma parte, gente, não é tudo. Não adianta a gente servir se a gente não conhecer, se a gente não tiver uma vida rendida aos pés de Jesus, cheia do Espírito Santo de Deus, que nos faz render na presença dEle. Não adianta se a gente não fizer isso em comunidade, compartilhar uns com os outros, ter gente do lado da gente, que segura nosso braço, vê que a gente está doente e indica um médico para a gente, vê que a gente não está bem e marca um café para conversar um pouco, porque não é sobre tarefas, não é sobre metas. Eu vou repetir, esta igreja não tem como missão crescer, não é a nossa missão crescer, não é a nossa missão ser relevante. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é formar vidas em Jesus,
Fazendo isso a igreja vai crescer? Não sei, é com Deus isso, não é comigo. Fazendo isso a igreja vai ser relevante? Vai, talvez relevante o bastante para ser perseguida e não ovacionada. Não importa. O que importa é entender para o que Deus nos chamou e cumprir a nossa vocação, formar vidas em Jesus. Então, gente, quero terminar nessa manhã lendo uma citação do Dr. Larry Crabb, que escreveu o livro O Lugar Mais Seguro da Terra, que é um livro que me inspira muito a fazer o que nós estamos fazendo aqui nesta igreja. Nesse livro, O Lugar Mais Seguro da Terra, Dr. Larry Crabb apresenta a ideia de um resgate da igreja. E ele diz assim: a igreja deixou de ser uma comunidade espiritual. Precisa voltar a ser essa comunidade. E aí ele diz assim: será que pode haver tratamento da alma no nível mais profundo dentro de uma igreja? Que resposta você daria a essa pergunta? Com a experiência que você vem tendo até aqui, será que pode haver tratamento da alma no nível mais profundo dentro de uma igreja? Diz o Dr. Larry Crabb: o tratamento da alma exige 2 tipos de relacionamentos: amizade espiritual e orientação espiritual. Ambos só existem como parte da comunidade espiritual. Nenhum deles, olha só que triste colocação essa, Dr. Larry Crabb. Nenhum deles, nem a amizade espiritual e nem a orientação espiritual são comuns na igreja ocidental. A igreja ocidental não sabe mais fazer isso. Em vez de pensar em terapeutas, conselheiros, com todo respeito aos psicólogos, eu sou um deles. Em vez de pensar em terapeutas, conselheiros pastorais, amizade espiritual que existe entre amigos espiritualmente unidos que partilham a vida. Sabe por que a gente tem ministério aqui? Não é para cumprir tarefas. A gente tem ministérios aqui para fazer amigos. Essa é a primeira missão de estar no ministério: fazer amigos. Porque pessoas são mais importantes do que tarefas. A amizade espiritual que existe entre amigos espiritualmente unidos que partilham a vida, e orientação espiritual que ocorre quando alguém decide dedicar algum tempo para falar da própria vida a uma pessoa respeitada, sem receber nada por isso. Eu sonho com isso. Eu sonho com esse movimento. E é por isso que a gente está insistindo no não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Porque a longo prazo, e quando eu digo a longo prazo, eu estou sonhando com daqui a 10 anos, a gente vai ter uma comunidade assim, em que o pastor não é tão necessário assim, porque nós temos uns aos outros, porque nós caminhamos juntos, porque entendemos o que é ser discípulo de Jesus, conhecer, render, compartilhar, manifestar, porque experimentamos e ministramos nossos pilares: palavra, adoração,
comunhão, cuidado. Paulo e Pedro convocaram as igrejas, os crentes, a se comprometerem em crescer e serem instrumentos de crescimento para outros crentes. Esse foi o convite de Jesus quando chamou os seus discípulos como apóstolos. Vão e façam com outras pessoas aquilo que eu fiz com vocês. É simples assim, gente. Quando foi que Jesus virou para Pedro e falou assim: quantos você arrumou hoje? Pedro falou: 2. Que vergonha. Deveriam ter sido 10. Como nós vamos chegar à minha meta se você só se dedicou a conseguir 2? Quando foi que Jesus teve esse tipo de conversa com Pedro, com Tiago, quem quer que fosse? Jesus, quando dava bronca neles, dava bronca para dizer: vocês estão com o coração no lugar errado. Agora, para a gente poder cuidar do coração do outro, a gente não pode ter pressa, a gente não pode ficar focado em tarefa. A gente precisa pastorear o coração uns dos outros, olhar para Jesus e entender o que Ele fez. A jornada da vida é só isso, é olhar para Jesus e entender o que Ele fez, e aí dizer: eu vou fazer o mesmo. Por que trabalhar? Por que ir para ministério disso e daquilo, antes de entender para o que Jesus te chamou e como Jesus fez, para que você possa repetir o que Ele fez? Cuidar é continuar o ministério de Jesus, seja no estacionamento, na recepção, no som, na adoração, pregando. O que a gente precisa fazer é se perguntar: naquilo que eu estou fazendo, eu estou continuando o que Jesus começou? E se você estiver focado em tarefas, em metas, em crescimento numérico, com certeza você já se perdeu no meio do caminho, porque Jesus nunca focou nisso. Jesus sempre focou no coração das pessoas. Ele olhava para uma multidão e Ele via o coração. A palavra de Deus diz que Ele olhava para a multidão e se entristecia porque eram como ovelhas sem pastor. A gente hoje vive igrejas que só se alegram quando olham para uma multidão. Mas será que essa multidão tem tido de fato pastores? Esse é o convite para nós. O convite para nós é conhecer, render, compartilhar, manifestar. Se você não entende bem isso ainda, essa igreja está dedicada a compartilhar com você, para que você entenda, e entendendo, você viva isso, desfrute disso e compartilhe isso com as outras pessoas. Amém? Senhor, nós humildemente nos apresentamos a Ti, Senhor, e eu sei, Deus, que hoje nessa palavra eu apontei muitos problemas que estão ao nosso redor. E não significa que nós não tenhamos problemas semelhantes, às vezes até piores. Mas o que eu te peço nessa manhã, Espírito Santo, é que o Senhor mova em nós, nessa comunidade, a humildade e a disposição, para que a gente esteja buscando sempre esse alinhamento com o chamado que o Senhor tem para nós, para que nos tornemos de fato uma comunidade de discípulos, uma família de muitos irmãos. Espírito Santo, opera em nós
a serenidade, tira de nós a ansiedade de querer viver tudo ao mesmo tempo, o mais rápido possível, e coloca em nós, Senhor Deus, a tranquilidade de que se esta vai ser a igreja da minha vida, eu não preciso ter pressa para viver cada estação. Eu preciso vivê-las profunda, intensamente. Se a nossa missão é formar vidas, então, Senhor, nos ensina a começar pelo que é de fato fundamento. Jesus Cristo em nós, este é o fundamento. Então nos dá a humildade e a serenidade, Deus, de buscarmos isso de todo o coração, sem pressa, para que sejamos mais filhos, ou melhor dizendo, para que sejamos antes filhos, depois servos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.